Deus seja louvado. Meus irmãos, que maravilha é falar das coisas de Deus. Falar de Deus e falar do que lhe concerne. E antes que eu passasse por uma enfermidade, nós pregávamos sobre a volta do Senhor e as coisas que antecederão a volta do Senhor. Nós falamos sobre segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, 2 grandes sinais que antecederão a volta do Senhor em glória, que é a apostasia generalizada. Nós aprendemos que apostatar quer dizer virar as costas. Nós aprendemos que apostatar significa abandonar. Nós aprendemos que a palavra apostatar significa passar para o lado do adversário. É como se um soldado, ele fosse brasileiro, lutasse pelo exército do Brasil e de repente passasse para um exército inimigo. Isso chama-se deserção, isso chama-se apostasia. E o apóstolo falou que antes da volta do Senhor vai haver uma grande apostasia, um abandono da fé, um abandono dos valores cristãos, um abandono generalizado. Poucos escaparão, poucos, mas vai escapar. Jesus disse, se não fossem abreviados aqueles dias, nenhuma alma se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Senão não ia escapar ninguém. Mas eu confio em Deus que vai escapar. Eu vou escapar e você vai escapar também. Nós não vamos apostatar. Nós não vamos abandonar a fé. Nós não vamos abrir mão da herança que recebemos. Amém? E hoje nós vamos falar sobre uma figura que vai aparecer. Não vamos dizer agora o tempo, quando é que vai aparecer, não é hoje que nós vamos tratar disso. Mas nós vamos tratar sobre outro sinal, e eu gostaria que você abrisse a Sagrada Escritura, ou em casa, ou aqui na igreja, na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo de número 2, versículo 3, pastor Múcio estará nos ajudando. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Muito bem. O Senhor Jesus falou pela boca de Paulo que um dos grandes sinais do último tempo é o aparecimento do homem do pecado. Eu quero falar hoje sobre esse título que é dado ao anticristo. Ele recebe o nome de besta, ele recebe o nome de homem do pecado, ele recebe o nome de filho da perdição, ele recebe o nome de iníquo, ele recebe o nome de anticristo. Dá para falar sobre todos esses títulos que ele recebe, referindo-se à mesma pessoa. Mas não é possível hoje explicar cada título desse que o anticristo receberá. Mas hoje nós vamos falar que o apóstolo São Paulo disse que ele é o homem do pecado. Sob esse título, nós vamos falar hoje sobre o anticristo. Meus irmãos, ele é anticristo. Vamos dar uma palavrinha sobre isso. Anti quer dizer contra. Anti também quer dizer aquele que quer assumir o lugar.
Anti também quer dizer aquele que se opõe. Tudo que Cristo é, o anticristo é o contrário. Por isso que ele se chama anticristo, porque ele é contrário a Cristo. Tudo que Cristo é, ele é o contrário de Cristo. O que foi que Jesus veio fazer na terra? João Batista explicou o que foi que Jesus veio fazer. Quando Jesus ia passando nas margens do Jordão, João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê, meus amados irmãos? Que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar pecado. Jesus veio para pagar a dívida do pecado. Jesus veio para nos libertar do pecado. Jesus veio para resolver o problema do pecado. E o anticristo é o contrário. Ele é o homem que promove o pecado. Ele é o homem que é a favor do pecado. Ele é o homem que quer espalhar o pecado. Ele é o homem que quer fomentar o pecado. Por isso que a Bíblia chama o homem do pecado. Meus amados irmãos, nós vemos em Mateus a missão de Jesus. O anjo disse a José. Interessante que Lucas, Mateus capítulo 1, Lucas ele fala da visão, da visita do anjo a Maria. E Mateus fala da visita do anjo a José. É interessante. Mateus trata da visita do anjo a José. E Lucas trata da visita do anjo a Maria. Na visita do anjo a José, o anjo disse a José o que era que Cristo viria fazer, o que era que Jesus viria fazer na terra. São Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo explicou a José a missão de Jesus. O anjo disse a José: José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Mas, irmãos, eu esqueci de uma coisa, eu vou voltar, senão eu esqueço de novo. O Lucas, que está aqui traduzindo em Libras, está aniversariando hoje, completando 18 anos. E depois ele vai levar vocês tudinho para uma churrascaria. Glória a Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as churrascarias estão fechadas. Glória a Deus, né? É filho do pastor Múcio. Está aqui todo orgulhoso do filhão, que está ficando maior de idade. Já cuidou de tirar a carteira de habilitação dele? Segunda-feira. Olha aí, Lucas. Glória a Deus. Amém. Lucas está alegre, muito contente. Parabéns, Lucas, que o Senhor te abençoe muito. Amém? Glória a Deus. É um menino aqui dedicado na igreja, criado aqui na igreja, e o Senhor tem guardado e vai guardar para sempre. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, foi que o anjo disse a José que Jesus veio para salvar o povo de quê, irmãos? Dos seus pecados. Não é salvar no pecado, é salvar dos pecados. É tirar dos pecados. É resgatar dos pecados. Então Jesus veio fazer isso. Vamos ver na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. João também diz a mesma coisa com outras palavras. Primeira carta de João, 3:8, tem uma revelação de Deus para nós. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, o pecado é obra de quem? O pecado é obra de quem? Do diabo. E Jesus veio para fazer o que na terra? Desfazer. Desfazer as obras do diabo, as obras do pecado. Glória a Deus, Jesus veio para nos resgatar do pecado, para perdoar do pecado, para livrar da condenação do pecado, para livrar do domínio do pecado. E o homem do pecado é o contrário, ele vem para trazer pecado.
O anticristo, irmão, é o homem que vem para trazer pecado, é o homem que vem para espalhar pecado, é o homem que vem para fomentar pecado, é o homem que vem para promover o pecado. Cristo veio para nos livrar do pecado e ele vem trazer pecado. Por isso que ele é anticristo. Em Tessalonicenses, ele aparece como o homem do pecado. Esse homem do pecado é uma pessoa mesmo. Existem muitas controvérsias. Alguém diz, não biblicamente, mas alguém diz que assim como Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, esse homem do pecado será gerado numa magia negra, numa sessão de magia negra, pelo demônio, pelo diabo. Assim como o Espírito Santo trouxe Jesus e colocou no ventre da Virgem Maria, o diabo vai trazer esse espírito e gerar em alguém. Mas isso é controvérsia. Não sabemos exatamente como é que vai surgir esse bicho. Eu só sei dizer, irmão, que eu acredito que ele já está por aí. Do jeito que os sinais estão acontecendo, eu acho que ele já nasceu. Do jeito que os sinais estão acontecendo, eu acho que ele já é um homem feito. Eu acho que ele não está para nascer, não está para ser gerado. É uma posição minha. Eu acredito, meus professores diziam, não diga eu acho, diga eu creio. Eu vou me reconsiderar agora. Eu creio que ele já está vivo, eu creio que ele já nasceu, eu creio que ele já é um homem feito e a qualquer momento ele vai se manifestar. Por quê, pastor? O senhor acredita que ele já está por aí? Pelos sinais, pelas evidências. Porque antes dele vir, o Espírito dele já estará operando. Antes dele aparecer, antes dele se manifestar, o Espírito dele já estará trabalhando na terra. O mistério da injustiça já estará operando, preparando o caminho para ele. Vamos ver isso no versículo 7, por favor, do mesmo texto da segunda carta de Paulo, apóstolo, aos Tessalonicenses. Veja, por favor, irmão, avise, passe o link para os seus vizinhos, passe o link para os seus amigos, porque o que nós vamos tratar aqui é de suma importância. Aliás, tudo que se trata aqui é de suma importância, mas é um assunto escatológico e que já está acontecendo. Versículo 7, por gentileza. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja retirado ou tirado. Olha, irmãos, o apóstolo disse, porque já o mistério da injustiça opera. O mistério do homem do pecado já está trabalhando, já está operando. Já está operando. Glória a Deus, antes da vinda do Senhor, antes do anticristo aparecer, o mistério, a cada dia que passa, o mistério da injustiça já está trabalhando, já está operando. Quando ele vir, o caminho dele já estará bem, o que, irmãos? Preparado. Quando ele aparecer, antes dele aparecer, o trabalhar dele já estará sendo feito. Os caminhos já estarão preparados para ele. O que é que está acontecendo com o mundo? É que o mistério do anticristo, o mistério da injustiça, já está trabalhando. O mundo está de pernas para o ar. Os valores estão o quê, meus amados irmãos? Invertidos. O que era certo agora é errado. E o que era errado agora é certo. O que é isso? É a preparação para a chegada, a manifestação do homem do pecado. Ele promove o pecado. E nós vamos ver, irmão, o que significa a palavra pecado. A palavra pecado é uma palavra grega. Os irmãos que entendem grego, que tem muita gente hoje, graças a Deus, que está fazendo teologia, e o grego hoje, entre os cristãos, é uma língua que não é tão desconhecida, para muitos é, mas alguns cristãos já conhecem. E que quem conhece grego sabe que a palavra pecado no grego é amártia, ou amartia. Você que conhece a pronúncia, me ajude. Amartia no grego significa errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Por exemplo,
Você coloca um alvo para uma flecha, para um arco, uma flecha, e é para atirar no centro do alvo, não é assim? A pessoa, em vez de acertar no alvo, ela acerta lá na esquerda. Lá na direita ou lá na esquerda, ou acerta para trás. Então essa pessoa, ela errou o alvo, a palavra amartia, pecado, traduzindo para português, pecado, quer dizer a pessoa que tomou um rumo, o que, meus amados irmãos? Diferente. Era para aquele rumo ali, mas ela tomou um rumo diferente, ela errou o alvo, ela saiu do roteiro, ela saiu da direção, ela saiu daquilo que foi traçado, ela errou o alvo que era para acertar. A palavra amartia, ou amartia no grego, significa errar o alvo, pecado. Então o que é que o homem do pecado faz? Ele faz as pessoas errarem. Ele faz as pessoas saírem do alvo de Deus. Ele faz as pessoas se distanciarem do objetivo de Deus. Ele faz as pessoas tomarem um rumo totalmente diferente daquele que foi traçado por Deus. Pecado, amartia no grego, quer dizer errar o alvo. Deus diz, é por ali, e o camarada toma um rumo diferente. Quando o homem está em pecado, quando a mulher está em pecado, é porque ele errou o alvo, ele tomou um rumo, o que, meus amados irmãos? Diferente daquilo que Deus traçou, daquilo que Deus preparou. E o homem do pecado, o que é que ele vai fazer, pastor Isualdo? Ele vai fazer o povo errar o alvo. Ele vai promover o erro, ele vai promover o caminho diferente, ele vai promover a perversão. Deus diz, é por aqui, e ele vai dizer, não é por aqui, é por ali, é por ali, é por ali, é por acolá. Ele vai fazer com que as pessoas errem o alvo, que as pessoas saiam daquilo que foi traçado, planejado por Deus. Ele vai fazer, ele vai promover a amartia, ele vai promover o erro daquilo que Deus falou, o desvio daquilo que Deus disse, o desvio daquilo que Deus traçou, o desvio daquilo que Deus apontou. Ele vem fazendo isso desde o começo, mas perto da vinda do Senhor, o homem do pecado, ele vai promover o pecado. Meus amados irmãos, primeiro nós vamos falar nos 10 mandamentos. Os alvos de Deus estão expressos na lei de Deus, que estão de pé. Os princípios estão de pé. Nós vemos, irmãos, que o diabo, o anticristo, o espírito, o mistério da injustiça, o que é que a lei de Deus diz? Amarás, não terás outros deuses diante de mim. Foi assim ou não foi que o Senhor disse? E Jesus disse, confirmando esse mandamento, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus, sobre o que, meus amados irmãos? Sobre todas as coisas. O alvo de Deus é esse. O projeto de Deus é esse. Mas o que é que o anticristo vem fazendo? Em vez das pessoas nesses últimos tempos se voltarem para Deus e terem Deus como o centro das suas vidas, nós estamos vivendo uma era de antropocentrismo, de humanismo. Qual a diferença de amar Deus sobre todas as coisas? Qual a diferença de não ter outro Deus e de se voltar para Deus? E o antropocentrismo e o humanismo é que Deus é tirado e o homem é entronizado. Até uma certa época atrás, a sociedade ocidental, e por onde a sociedade ocidental foi levando o evangelho, levando a palavra de Deus, o centro não era o homem, o centro era quem, meus irmãos? Deus. Mas o que foi que o espírito do anticristo fez e está fazendo? Não, que Deus que nada. Quem é importante é você. É o humanismo. O homem acima de tudo. A felicidade humana acima de tudo. O prazer, o hedonismo acima de tudo. Deus não. Que Deus que nada. Eu, depois eu e depois eu. Eu não tenho satisfações a dar a Deus. Eu não tenho satisfações a dar ao Senhor. Quem manda na minha vida sou eu. Isso é o humanismo. Isso é o antropocentrismo, é o homem.
Deus não significa mais nada. Deus foi banido das vidas e Deus hoje foi banido das sociedades. Olha a prova. A prova são as leis. A prova são os costumes. A prova é que hoje ninguém pensa mais na ética de Deus, na moral de Deus, no estabelecimento das leis de Deus, que nada, a gente derriba as leis de Deus e a gente estabelece as nossas próprias leis. Porque o anticristo, ele é antideus. O anticristo, ele não quer Deus. Ele é o homem de quê? Vê se vocês lembram do título que nós estamos estudando hoje, que o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou. Ele é o homem de quê, igreja? O homem do pecado. Tira Deus. Tira Deus das leis. Tira Deus dos colégios. Tira Deus das faculdades. É interessante. Nos Estados Unidos, que já foi um país governado por Deus, pelas leis de Deus, que já foi um país onde a Bíblia era ensinada nas escolas. Até a década de 50, nos Estados Unidos da América, que era um país cristão protestante em sua maioria, apesar que já sempre teve liberdade religiosa, tinha que se orar nos colégios e tinha que ler o que, irmãos? A palavra. Os colégios, as faculdades, principalmente os colégios para menores. E o que foi que o anticristo fez? O espírito do anticristo, ele não apareceu, mas o espírito dele, o mistério dele já está operando. O que foi que o anticristo fez? O espírito do anticristo tirou a Bíblia e a oração das escolas. Não. Tem nada a ver escola com Deus. Tem nada a ver escola com Bíblia. É interessante. Aí as penitenciárias encheram. Tirou Deus das escolas, tirou a Bíblia das escolas, tirou a catequese das escolas, tirou o evangelismo das escolas. E quem foi que encheu? As penitenciárias. Com a droga, com o aumento da violência, com o aumento do tráfico de drogas, com o aumento da desgraça. Aí o que é que o governo diz? Leve a Bíblia para a penitenciária. Aí eles querem que os pastores vão na penitenciária e eles querem que leve a Bíblia para a penitenciária. Não é interessante? Tira a Bíblia das crianças e quando elas crescem, que viram delinquentes, agora leve a Bíblia. O que é isso, irmãos? É o espírito de quê, meus amados irmãos? Do anticristo. Tira Deus. Porque ele sabe que tirando Deus, ele sabe que tirando o Senhor das vidas, da sociedade, das culturas, ele sabe que tirando Deus, ele vai reinar. Ele vai dominar. O mal vai proliferar, porque ele é o homem do pecado. Segundo mandamento. Glória a Deus. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti ídolos. E o diabo, o anticristo, ele promove o culto a outras coisas. Primeiro, ele promove o culto ao homem. Os irmãos vejam que o povo delira com os artistas. Shows. Espetáculos. O diabo tira o povo de Deus, tira o povo da religião, da igreja, tira o povo da Bíblia, mas ele tem que apresentar um substituto. Ou é os ídolos da arte, ou é o próprio Estado, ou são governos, partidos políticos que querem tomar o lugar de quem, meus amados irmãos? De Deus. E o anticristo promove isso, o espírito do anticristo promove isso. Nós vemos ainda, irmãos, o desrespeito para com as coisas de Deus. O anticristo, ele vai promover o desrespeito para com as coisas de Deus. O terceiro mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em outras palavras, respeite Deus. Em outras palavras, reverencie Deus. Em outras palavras, honre Deus. Não tome o nome de Deus em vão. Em outras palavras, não brinque com Deus. Mas o que é que o anticristo vai fazer?
ele vai tentar botar o nome de Deus, a pessoa de Deus, para baixo. Irmãos, ele não apareceu, mas o mistério dele, o espírito dele já está aí. Quando foi que a sociedade vilipendiou tanto o nome de Deus como essa sociedade atual? Um absurdo, uma miséria. Os países cristãos, uma grande massa cristã, e o Deus verdadeiro sendo afrontado. Afrontado nas faculdades, afrontado no teatro, afrontado no carnaval, afrontado na TV, afrontado nas redes sociais, profanações com a pessoa de Deus, profanação com a pessoa de Jesus, profanação com os profetas, profanação com os servos de Deus que já passaram no passado, profanação com a Virgem, profanação com os apóstolos, profanação com a Bíblia, profanação com os objetos religiosos. O que é isso, irmãos? A Bíblia diz, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quer dizer, honra a Deus. Mas o anticristo, ele quer desonrar Deus. Uma sociedade que desonra Deus diretamente e indiretamente. Os irmãos sabem o que é que a sociedade, em sua maioria, tem feito com objetos religiosos, com a Bíblia. Vocês viram? Tem acompanhado nas redes sociais, principalmente o ano passado e o ano atrasado. Pegarem Bíblias e rasgarem, pegarem Bíblias, páginas bíblicas e fazer cigarro de maconha, pegar crucifixo, nós não usamos crucifixos, mas outros cristãos usam crucifixos, e afrontar um pedaço de gesso, afrontar, não é o pedaço de gesso que eles estão afrontando, não é o pedaço de madeira que eles estão afrontando a quem? Quando eles pegam uma representação religiosa, eles não estão afrontando apenas o objeto, mas eles estão afrontando o que o objeto representa. E eu não vou dizer o que é que eles fazem com o crucifixo, porque faz vergonha. Mas não é afrontando o material, não é afrontando a matéria, é afrontando a Cristo, afrontando a Deus. O símbolo que representa. Meus amados irmãos, nós estamos nessa sociedade que desonra a Deus. A Bíblia diz, não tomarás o nome do teu Deus. Quer dizer, honra o nome do teu Deus, respeita a Deus, obedece a Deus, teme a Deus. Mas estamos numa sociedade que o espírito do anticristo já está operando, desonrando Deus. Misérias que a gente tem até vergonha de citar aqui neste altar. Mas não precisa, porque vocês sabem, vocês são informados da miséria que estão fazendo com o nome de Deus, da miséria que estão fazendo com a palavra de Deus, da miséria que estão fazendo com aquilo que representa Deus. Aleluia! É o espírito do anticristo. Quando você vê essas cenas na televisão, quando você vê essas cenas nas redes sociais, é sinal de que o anticristo já está para aparecer. Porque ele é contra. Ele se opõe, ele é o homem do pecado, ele é o homem contrário a Deus, ele é o homem contrário à palavra de Deus. Que mais, irmãos? Glória a Deus, ele favorece o secularismo, ele favorece a desobediência à paz. A desobediência, o que é que a Bíblia diz? Honra teu pai e a quem mais, meus amados irmãos? Tua mãe, mandamento do Senhor. Mandamentos eternos. Mandamentos eternos. Então, o que é que acontece, irmãos amados? Mas o anticristo, o espírito dele, diz, não tem nada de respeito a pai e mãe. Quando a Bíblia diz honrar pai e mãe, irmão, estende-se esse mandamento, é extensivo aos nossos benfeitores. O professor, antigamente, ele era delegado pelos pais, a autoridade dos pais. A professora, quem era doido responder mal à professora? Porque responder mal à professora era responder mal à mãe. Porque na sala de aula, a professora era a continuação da autoridade materna ou da autoridade paterna.
Era delegada pelos pais, essa autoridade. Ou delegada verbalmente, ou delegada tacitamente. A autoridade era delegada. Glória a Deus! Mas o que foi que aconteceu dos últimos anos para cá? O espírito do anticristo minou. Não se respeita pai, não se respeita mãe, se bate na cara de pai, se bate na cara de mãe, se maltrata o idoso, o pai e a mãe idosa, se maltrata os tios, não se respeita ninguém. Por quê, meus amados irmãos? Porque o espírito do anticristo, o mistério da iniquidade, o homem do pecado, já está trabalhando, irmão, na terra. A autoridade está sendo tirada. Não se respeita nem a autoridade paterna biológica e nem a autoridade paterna espiritual. Antigamente, os ministros da religião, eles eram respeitados. E hoje, não vale muita coisa. Porque o espírito do anticristo é contra a autoridade. O espírito do anticristo, a Bíblia manda honrar. E o espírito do anticristo é o espírito da desonra. Porque ele é ele é contrário. Deus diz honra, ele diz não é para honrar, é para desonrar. Desonrar a autoridade de pai, desonrar a autoridade de mãe, desonrar a autoridade de professores, desonrar a autoridade espiritual, a autoridade religiosa. Enquanto Deus disse honra, o anticristo diz o quê? Desonra. Quando você está desonrando seus pais, quando você está, por analogia, desonrando seus pais professores, quando você está, por analogia, desonrando seus pais espirituais, você está seguindo o espírito do anticristo. Talvez você nem saiba. Talvez você nem imagine a dimensão. Talvez você nem imagine o que está fazendo. Mas você está seguindo o mistério da iniquidade. Você está seguindo o mistério contrário a Deus. Deus diz, faça isso, e o anticristo diz, faça diferente. E ele não está por aqui, ele não apareceu, mas o mistério da injustiça, o mistério do homem do pecado, irmãos, disse Paulo, já opera. Já opera. E nós precisamos abrir os olhos, porque muitos cristãos estão seguindo o anticristo sem nem ouvir falar. Muitos cristãos estão na onda do anticristo sem nem imaginar, pensando que são modernos, pensando que tem uma visão larga. Ah, eu tenho uma visão larga. O pastor é um quadrado, é mente curta. Eu é que tenho a visão larga. Essa visão sua, meu filho, eu não quero. Essa largueza de visão eu não quero, porque ela é a visão, ela é o espírito do anticristo. Deus diz honre, o anticristo diz desonre. Deus diz respeite, o anticristo diz desrespeite. Deus manda e o anticristo diz o contrário. Então muita gente está seguindo o anticristo sem nem saber que está seguindo o anticristo. Porque ele é o homem do pecado, ele é o homem que faz você errar o alvo. Ele é o homem que faz a humanidade sair da direção de Deus. Eu vejo às vezes pessoas nas redes sociais dizendo cada coisa. E elas dizem que foi o Espírito Santo que mandou. Eu nunca vi ninguém fazer uma doidice para dizer que foi o diabo. Você já viu? Você já viu uma pessoa? Oh, eu estou dizendo isso porque o anticristo mandou. Eu estou dizendo isso porque o diabo mandou. Diz o quê? Essa semana eu vi uma pessoa dizendo que ia fazer uma loucura. E disse, eu vou fazer o que Deus está me mandando. Eu digo, meu Deus, se Deus mandar fazer uma coisa dessa, Deus está doido. Não é? A pessoa seguindo o anticristo, seguindo o espírito contrário, errando o alvo, errando o que Deus diz na sua palavra e achando que está servindo a Deus. Totalmente fora das Escrituras, totalmente fora daquilo que Deus revelou na sua palavra, mas ele acha que está certo. Ele está enganado, porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo é o espírito do erro. É o espírito do engano. Meu irmão, tenha cuidado para você não entrar nessa onda. Tenha cuidado para você não seguir o anticristo pensando que está seguindo o Senhor. O anticristo, ele faz você errar o alvo, porque ele é o homem do amartia ou do amártia. Ele é o homem do... Eu quero ver os poucos crentes que estão aqui. Ele é o homem de quê, meus amados irmãos? Do pecado. Ele faz você errar o alvo e o pior, você pensa que está certo.
Você erra o alvo, você erra o objetivo de Deus e você pensa que está certo. É o que está acontecendo, porque a Bíblia diz que é um espírito de engano. Lê em Tessalonicenses. Agora esse espírito só pega, pastor, não está no projeto de hoje, mas a gente tem que chegar lá. Pastor, e quem é que esse espírito vai pegar? Quem é que esse espírito vai conseguir enganar? Pastor, quem é? Glória a Deus. Versículo 10 e 11, por favor. Segunda carta aos Tessalonicenses, 2, 10 e 11. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quem é que vai pegar? O espírito do anticristo vai pegar quem? Esse espírito de anticristo, essa operação do erro, quem é que ela vai pegar? Diz a Bíblia que ele vem com todo engano de injustiça para os que perecem. Quem é que perece? Aquele que não é salvo. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o quê? Mas a Bíblia diz aqui que o espírito do anticristo vai pegar aqueles que perecem. Quer dizer, tem gente que diz que é salvo, mas não é. Tem gente que diz que tem vida eterna, mas não tem. E essas pessoas, o espírito do anticristo vai induzir. O espírito do anticristo vai alcançá-las. A operação do erro vai pegá-las. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Então, ele é contrário, ele é o homem que promove o pecado. Ele promove, irmãos. Vamos ver agora o 6º mandamento. Glória a Deus. O que é que o 6º mandamento diz? Não matarás. Mas ele é o homem de quê? O alvo de Deus é esse. Ame. O alvo de Deus é esse. Proteja. O alvo de Deus é esse. Não faça mal ao próximo. O alvo de Deus é esse. Cuide do próximo. O alvo de Deus é esse. Seja bondoso para com o próximo. Não faça mal ao próximo. É o alvo de Deus. Mas o anticristo, ele é o homem do pecado. É o homem da amartia. É o antropos amartia. É o homem do pecado. E ele diz o contrário. Deus diz não mate. Ele diz mate. Meus irmãos, toda a vida teve violência na terra, mas como hoje não. Por que é que os assassinatos estão se multiplicando? É porque o espírito do anticristo já está operando, o erro já está operando, a operação do erro já está operando. Irmão, imagine quando ele aparecer. Eu não assisto televisão, não é santidade, é que eu não tenho tempo. Mas eu fui obrigado a assistir. Deitado numa cama uma semana, só tinha aquele bicho na minha frente. E eu tive que me desviar, glória a Jesus. Mas só passava jornal, agora passava e repetia, passava e repetia. Irmãos, quantos assassinatos. A vida humana não vale mais nada. Dentro de casa, na rua, está pior do que nos dias de Noé. Porque ele é o homem do pecado. Ele promove o assassinato. A vida humana não vale mais nada. Junta-se grupos de assaltantes na estrada à luz do dia. As motos vão passando, eles abordam, cercam a moto, tomam a moto, matam a pessoa. Mãe matando filho. Pai matando filho. Irmão matando irmão. O que é isso, pastor? É porque ele faz as pessoas errarem o alvo. Ele é o homem da amartia. Ele é o homem que faz você pecar. O aborto. O aborto. Interessante, né? É para proteger a vida do criminoso. É assim ou não é? Não é assim? Olha os valores. Claro. E deve ser protegida. A vida do criminoso deve ser protegida. O criminoso deve ser punido, mas protegido. Concordo? Olha, ninguém pode triscar no criminoso. Olhe, os direitos, o quê? Humanos. Mas estão fazendo lei para matar bebês indefesos. O nosso Supremo Tribunal Federal está promovendo o aborto. O que é isso? É o espírito de quem? Me ajude. Me ajude a pregar. O espírito do anticristo, o espírito que promove a amartia, o espírito que promove o pecado, ele é o homem do pecado. Ora, irmão, se não pode matar o criminoso,
se não pode matar o estuprador, se não pode matar o assaltante, o latrocina, mas pode matar um bebê no ventre da mãe. Os irmãos estão entendendo que tem algo errado? Não, o bebê é parte do seu corpo, você faz o que você quiser, você pode matá-lo, é só você não querer. Você não querer, o governo tem que ter clínica de aborto para matar. Meus amados irmãos, só sendo um espírito de engano, só sendo um espírito do anticristo, só sendo o homem do pecado, que faz a humanidade errar o alvo, que faz a humanidade perder o senso, que faz a humanidade não discernir o que é certo do que é errado. E o pior, tem cristão que concorda. Me diga se essa pessoa nasceu de novo. Um cristão que concorda com o aborto. Um cristão que concorda com o assassinato de um nascituro. Meu irmão, isso não é um cristão. É um cristudo. Ele deve ter uma crista bem grande de um galo na cabeça. Não, cristão não. Glória a Deus nas alturas celestiais. A pessoa que defende isso, ela está enganada pelo mistério da iniquidade. O espírito do anticristo que está para chegar, que já está operando, está dominando a mente dessa pessoa. Assassinato, as drogas. Já pensou? Você dizer, vamos legalizar o quê? As drogas. É a cultura da morte. É a cultura da morte. A quem é que interessa legalizar as drogas? Aos maiores traficantes do mundo. Um legislador que tem interesse em aprovar o livre comércio de drogas. Ele tem altos interesses por trás disso, altos lucros. Somente quem está com a mente do anticristo, somente quem está enganado pelo espírito do anticristo, é que pode aprovar e concordar com uma coisa dessa. Pastor, o que é que está acontecendo com a humanidade? É que o mistério da injustiça, o mistério do homem do pecado, já está o quê, meus amados irmãos? Operando. Já está trabalhando. Glória a Deus nas alturas celestiais. Sétimo mandamento. Não adulterarás. O alvo de Deus é a pureza sexual. É a pureza da vida íntima. Deus preparou o quê? Para a satisfação sexual. O que foi que Deus preparou? Casamento. O alvo de Deus é o casamento. O alvo de Deus é o casamento heterossexual monogâmico. Heterossexual quer dizer de sexos diferentes. E monogâmico. Mono. Um parceiro, uma parceira. Somente. Mas o homem do pecado, o que é que ele faz? O que é que o homem do pecado faz? Faz você errar o alvo. O alvo de Deus é este. Mas o homem do pecado, não. Que nada. Não existe regras. Que história de casamento. Que história de casamento heterossexual. Que história de casamento monogâmico. Que nada. Não. Você pode se satisfazer do jeito que você quiser. Porque ele é o homem de quê? Me ajude a pregar. Ele é o homem do pecado. Deus diz, o alvo é ali. Mas o homem do pecado, ali não. Para cá, para trás. Para onde você quiser. Porque ele é o homem que faz você errar o alvo. E hoje, a perversão, há poucos dias, um grande banco financiou uma exposição para as crianças. Pintados os quadros, os painéis, com todo tipo de perversão sexual, que eu não vou dizer aqui, porque faz vergonha. Um banco famoso. Nós tínhamos conta nesse banco. E a diretoria da igreja mandou tirar a conta desse banco. Essa semana fomos procurados. Pelo amor de Deus, volte para o nosso banco. Volto não. A igreja Assembleia de Deus no Estado de Alagoas não volta.
Volta não, eles estão chorando para que os cristãos voltem, porque os cristãos, tanto protestantes como católicos, tiraram as contas das igrejas e as contas pessoais, e eu digo amém. Um banco que financia a perversão das crianças não merece que você tenha uma conta nele. Não merece. Porque esse banco, a grande diretoria, não são os pobres dos funcionários. Os funcionários não têm culpa. Estou falando dos grandões. Eles estão macumunados com Jorge Soros, com a família Rockefeller, que são os grandes mensageiros do anticristo. Certamente ganharam milhões para fazer essa propaganda de perversões sexuais, que faz vergonha dizer neste altar, neste microfone. É só você procurar o Museu Queens, eu não sei bem o nome, mas parece que é isso mesmo, na internet, e você vai ver, irmão, as misérias, as vergonhas, as perversões, bestialidade, zoofilia, coisas que faz vergonha citar aqui. Isso é o espírito de quem que está operando. Espírito, me ajuda a pregar. Quando você vê essas coisas, você diga, olhe ele ali, olhe as marcas dele, olhe o espírito do anticristo, porque ele é o homem que promove o quê, meus amados irmãos? Pecado. Irmãos, estão defendendo o incesto. Você sabe o que é incesto? Uma sociedade onde o pai se relaciona com a filha, se relaciona com a cunhada, se relaciona com a irmã, com o irmão, com um bicho, com o que for que aparecer na frente. Isto é, o homem do pecado. Exposições de pessoas nuas para as crianças alisarem, tocarem. O que é isso, pastor? É o espírito do anticristo. É o espírito do homem do pecado, que quer que a humanidade erre, que quer que a humanidade tome o caminho diferente. Mas a igreja de Cristo, como diz a cantora Elia Oliveira, ela vai estar de pé. Os verdadeiros cristãos não vão ser tocados pelo anticristo. Os verdadeiros cristãos, os salvos, eles não assimilarão isso nunca. Se algum cristão assimilar, é porque ele não era cristão. Ele era o quê? Cristudo. Aleluia. Era um cristudo, não era um cristão. Aleluia. O missionário Orlando Boia nunca aprendeu o português direito. E a irmã Luizinha, eu conhecia a professora de português dele. Era a irmã Luizinha, pastor Alberto conheceu. E lá de Palmeiras do Mourão, ela era uma professora antiga e ela morava em Mata Grande e foi professora dele de português, quando ele chegou na década de 20 em Mata Grande. E ele nunca soube dizer, nós temos um Cristo lá no céu. Ele pregava lá no sertão e dizia, nós, com aquela fala de americano, nós temos uma crista lá no céu. A irmã Luizinha dizia, irmão Boia, pelo amor de Deus, Cristo aqui no Brasil é de galo. Ele dizia, irmã Luizinha, não tem jeito para dar. Só digo crista, nós temos uma crista. Porque o artigo masculino e feminino é difícil para isso, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o espírito do anticristo está operando poderosamente. As perversões. Glória a Deus. O que é que a Bíblia diz? Não furtarás. O alvo de Deus é a honestidade. O alvo de Deus é você se contentar com o que Deus lhe deu e não usar de subterfúgios para adquirir o que não foi lhe dado. Deus diz, não furtarás. Mas o que é que o anticristo ensina? A corrupção. Nunca a corrupção foi tão... Sempre houve corrupção. Mas agora está desenfreada. E o pior, a humanidade não enxerga mais. As pessoas corruptas, elas são elogiadas. As pessoas corruptas, elas são aplaudidas. A corrupção não incomoda mais. A ladruagem, o roubo, a rapina não incomoda mais a sociedade. Já virou uma coisa, o que é igreja? Comum, virou uma coisa normal. Hoje em dia, anormal é ser honesto. Hoje em dia, ser corrupto é normal. E anormal é ser honesto.
Rui Barbosa profetizou esse tempo. Rui Barbosa disse que chegaria o tempo, isso há 100 anos atrás. Ele disse, chegará o tempo que o homem vai ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa disse isso há mais de um século. E as palavras de Rui Barbosa se tornaram proféticas. Porque parece que quanto mais a pessoa ladrão, sem vergonha, mais é aplaudida. Por quê? Como é que pode a mente da humanidade ficar assim? Por causa do espírito de quem, meus amados irmãos? Do anticristo. O homem do pecado. Que vai disseminar o pecado. Que vai falar tanto do pecado, que vai terminar o pecado dominando as mentes, a sociedade, os conceitos, a política, a filosofia, a faculdade. Só não vai dominar a mente do salvo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, não dirás falso que, irmãos? Testemunho contra o alvo de Deus é você zelar da reputação do seu próximo. É o mandamento de Deus. Quando Deus diz, não dirás falso testemunho, Deus está dizendo, zele da reputação do seu próximo. Deus manda você zelar. Não denigra, não suje a imagem do seu semelhante. É isso que Deus está dizendo. O alvo de Deus é esse. Não manche. Diz que hoje não é mais politicamente correto dizer não denigra, né? Mas vamos dizer então, vamos recuar e vamos dizer não manche. Não suje a imagem do seu próximo. Não diga falso testemunho. Em outras palavras, zele pela imagem do seu semelhante. Irmão, hoje em dia, mentir acerca dos outros dá o quê? Dá dinheiro. Agora tem os sites de fofoca. Tem os sites de falar da vida alheia. Tem os sites, e o pior, que esses sites são procurados. E eles dizem, dê o like. Eles dizem, que mais? Me ajude. Compartilhe. Eles dizem, se inscreva. Por quê? Quanto mais der like, quanto mais se inscrever, quanto mais compartilhar, então aquele site vai ganhar o quê? Mais dinheiro. Em dólar. Já pensou você ter a sua profissão caluniar? Profissão, caluniador. Olha, glória a Jesus. Profissão, manchador da reputação alheia. Eita profissão maravilhosa. O que é que você faz na vida? Falar mal do povo. Jesus de Nazaré. Quem foi que pensou que iria chegar um tempo desse? Eu nunca imaginei. Honestamente, eu sempre vi gente falador. Gente murmurador, gente que denigra a imagem dos outros, sempre teve. Agora, profissão, eu nunca pensei na minha vida que veria isso. Mas como está na Bíblia, que ele é o homem de quê? O anticristo, qual é o título que nós estamos estudando dele hoje? Ele é o homem de quê, igreja? Ele é o homem do pecado, ele promove o pecado. Ele ensina o pecado, ele incentiva o pecado. E hoje em dia, mentir, caluniar, injuriar, manchar a reputação, dá o que, igreja? Dinheiro. A pessoa não faz mais nada na vida. A única profissão dele é sair procurando a quem manchar. Essa semana eu vi uma pessoa blasfemando de uma pessoa que eu conheço. Eu vi nas redes sociais alguém blasfemando uma pessoa que eu conheço, e a pessoa que eu conheço não é nada daquilo que aquela criatura disse. Eu digo, meu Deus, diante de Deus, como é que essa pessoa vai se haver? Mas essa pessoa ela não acredita em Deus. Ela acredita? Porque se ela acreditasse, ela não faria aquilo. Se essa pessoa temesse a Deus, jamais. Mesmo que fosse verdade. Mesmo que fosse pastor, mas é verdade. Mas a Bíblia diz, não. A Bíblia manda você proteger a reputação do seu irmão. Não manda você manchar. Olha, veja só, irmão, o que é o justo. Quando José descobriu que Maria estava grávida, olha que coisa linda a palavra. O alvo de Deus, que está aqui na Bíblia. O alvo certo. Quando José soube que Maria estava grávida, ele sabia de quem era?
O menino, me ajuda a pregar. Ele sabia de quem era o menino? Sim ou não? Era dele? Não. José era... Meu Deus, esse menino não é meu. Se ele fosse desse site de fofoca, o que era que ele faria? Me ajude. Se ele não fosse um cristão, se ele não fosse um servo de Deus, o que era que ele faria? Ele fazia uma bomba, um furo. Mas vamos para a Bíblia, não está no contexto, não está no script, mas vamos para o Evangelho de São Mateus. Capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. Aqui está o alvo de Deus. Aqui está o alvo de Deus. O alvo certo está na Bíblia. Está nas Sagradas Escrituras. São Mateus, capítulo 1. Olha o justo como é que faz diante da dúvida da reputação de alguém. Olha o justo o que é que faz. São Mateus, capítulo 1, versículo de número 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Quem crê que isso aqui é o alvo de Deus, levante a mão e diga amém. Quando José soube que Maria estava grávida e não tinha sido ele poderia ter denunciado. E qual seria o resultado de Maria se José tivesse chegado na rua e dito aos anciãos dos judeus: olha, essa mulher é minha noiva e apareceu grávida e o menino não é meu. O que era que Maria ia acontecer com Maria? Me ajude a pregar. Mas a Bíblia diz que José era o quê, irmão? Por favor, repita. Põe em tela, por gentileza, mídia. Põe em tela. Irmão, que coisa linda o alvo de Deus. Que coisa linda as Sagradas Escrituras. Então José, seu marido, porque naquele tempo o noivado já era considerado marido. José, seu marido, como era justo e não a queria infamar. Espera aí, pastor, qual a diferença de infamar e difamar? Me ajude a pregar. Difamar é dizer calúnia, má fama, colocar má fama em que você não tem certeza. Difamar é colocar uma calúnia em alguém. E infamar é espalhar mesmo que tenha acontecido. Mesmo que tenha acontecido. Infamar quer dizer deixar a pessoa arrasada. Mais rasa do que o quê, meus irmãos? Que o chão. Você pega a fraqueza da pessoa e você faz uma farra em cima da fraqueza da pessoa. Isso é infamar. A Bíblia diz que o justo não infama. Mesmo que ele saiba que você fracassou, mesmo que ele saiba que você errou, o justo, o que teme a Deus, o que acerta o alvo, ele diz: não, eu não vou infamar. José disse que foi que José disse: eu não vou criar problema, eu não vou denunciar, eu não vou infamar. Não fui eu sei lá de quem é esse menino, eu vou deixá-la. E a Bíblia diz que ele tentou deixá-la o quê, irmãos? Justo faz assim, irmão. Justo não infama, justo não joga bomba, justo não faz farra em cima da fraqueza alheia. Quando você vê uma pessoa fazendo farra em cima da fraqueza alheia, essa pessoa nunca foi justa. Ela é do espírito do anticristo. O justo é como José. Ele não vai para a rádio. Antigamente ele vai para a rádio. Olha, meu Deus, que coisa antiga. Ele não vai para a rádio, ele não vai para a televisão, ele não vai para redes sociais, ele não vai para o Facebook, ele não vai para o Instagram, ele não vai para o YouTube, ele não vai para nada. Ele sai caladinho, para não infamar. Mesmo. Era dele o menino? Me ajude a pregar. Era dele? Ele poderia dizer às autoridades? Poderia ou não poderia? Mas o justo não faz isso. NVI, por favor. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Irmão, isso aí é NVI.
Quem tem a NVI em casa, irmão, lê aí, por favor. Irmão, isso é demais. É como diz aquele povo, é forte. Glória a Deus. Lê aí, por favor. Por ser José seu marido, um homem justo. Um homem o quê? Olha o justo como é que faz. A pessoa que está no alvo de Deus, a pessoa que não segue o anticristo, como é que ele faz? E não querendo expô-la à desonra pública. Para aí, não querendo expô-la à desonra pública. Quando você vê alguém expondo os outros à desonra pública, não é cristão. Nunca foi e talvez nunca será. Justo, ele não faz alarde. Justo não ganha dinheiro com a miséria de ninguém. Justo não tem prazer em chegar no microfone, em chegar nas redes sociais e dizer fulano de tal fez isso, fez aquilo, fulano de tal fez isso, fez aquilo. Não, eu sou justiceiro, é Jesus, eu estou sendo usado por Jesus. E ainda faz. Tá não, meu filho, você está sendo usado por aquele que faz errar o alvo. Ô, irmão, tem mais coisa para dizer, mas a hora chegou. Quando eu estava aqui sozinho, eu puxava para 9h30. Mas agora não posso mais. Se Deus quiser, a gente continua. Quem diz amém em nome de Jesus, cante o hino. Glória a Deus, aleluia.